Juízes 6. Para remir o tempo, nós não vamos ler todo o texto, mas esse é o texto que fala sobre o chamado de Gideão para liderar Israel, a fim de que eles se livrem da opressão dos seus inimigos. O Senhor capacita Gideão. Gideão pede prova de Deus, se é Deus mesmo que está falando com ele. O Senhor dá prova que é o Senhor que está falando com ele. Gideão então prepara um sacrifício que oferece ao Senhor, e o anjo do Senhor faz com que aquele sacrifício seja completamente queimado, consumido, como dizendo que é aceito por Deus. E a partir do verso 22 nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: é 22 mesmo. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano, viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo de sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: Quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: Foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: Traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: Vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar? Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo: Que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Somente até aqui. Oremos. Deus de amor, mais uma vez buscamos tua face, Senhor, em oração. Primeiro te agradecendo, Pai, por termos a tua palavra em nossas mãos, também em nosso coração, por podermos nos reunir livremente nesta manhã de domingo para ouvir a tua voz. Obrigado por isso. Graça maravilhosa é essa, Senhor. Agora te pedimos, Pai, continua essa boa obra tocando em nossa vida, falando conosco, realizando a tua maravilhosa vontade em cada um de nós e, Senhor, em todos nós como tua igreja. Não há nada que possamos esconder de ti. Tu sondas o coração e conheces cada um de nós. Então eu te peço, Pai, não deixa ninguém de fora. Ministra os nossos corações. Salva, Senhor, aquele que ainda, Senhor, não se rendeu a ti. Liberta o cativo. Sara feridas no coração. Realiza, Senhor, ó Deus, o teu plano desta manhã. E ser glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gideão era um israelita que estava vivendo oprimido. Todos os israelitas estavam debaixo de grande opressão. E se depois você em casa puder
ler o capítulo inteiro, e eu te recomendo o livro inteiro. Inclusive, na escola bíblica nós estamos, seguindo pelo Antigo Testamento, e se você tiver alguma dificuldade de compreensão, eu te convido a você não ficar com essa dificuldade. Volta à escola bíblica todo domingo, 9 horas da manhã, para aprender mais da palavra de Deus, porque o propósito do Senhor é que você seja alimentado, fortalecido com a sua santa palavra. Mas voltando ao texto, então os israelitas estavam debaixo de grande opressão, porque eles fizeram de novo o que? O que o Senhor reprova. Deus não é um Deus que fica alheio à nossa vida, ou Ele aprova o que você está fazendo, como nós vimos ontem, ou Ele reprova. Ontem, durante a pregação, o Senhor também falou isso conosco. Ele não está alheio à sua atitude, Ele não está alheio aos seus pensamentos, Ele não está alheio ao teu coração. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que ouve a tua voz, que sonda o teu coração, e que você possa buscar a ser aprovado por Deus, amém? Que esse seja o desejo também do seu coração. Mas os israelitas neste momento estavam fazendo aquilo que era detestável a Deus. Os seus altares, a sua adoração era para Baal, Azerá, para deuses falsos, para espíritos enganadores, para espíritos malignos. O povo do Deus Todo-Poderoso e Santo passou a servir e adorar os demônios, e o Senhor se afastou deles. Mas o que o Senhor realiza é algo maravilhoso, porque quando esse povo clama a Deus, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, mais uma vez tem graça, compaixão, e levanta um servo dele, levanta um homem para servi-lo e para agir como libertador desse povo. Então o Senhor escolhe Gideão, e o Senhor fala com Gideão, comissiona Gideão, abençoa Gideão, dá a ele autoridade, dá a ele poder, derrama sobre ele da sua graça, renova a fé de Gideão. Porque quando o Senhor chama Gideão, sabe o que Gideão faz? Senhor, eu sou a pior pessoa para o Senhor usar, eu sou o homem mais inadequado para que o Senhor possa usar. Minha tribo é pequena, eu sou do menor dos clãs, eu sou a pessoa errada. Às vezes nós pensamos que Deus errou em chamar a gente para fazer alguma coisa, mas já no início desta pregação eu quero te dizer, o Senhor tem planos com você, e se Ele te chamou, fica firme, Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar, Ele segura em tuas mãos, é dele que vem a tua força e a tua capacidade. Você crê nisso? Diga amém. E Gideão, na verdade, Gideão não era um homem valente, Gideão era até um homem acovardado. Se nós olharmos no início do capítulo, ele está, na verdade, malhando trigo no lagar, no lugar de pisar as uvas. Por que ele estava fazendo isso? Ele estava escondido dos seus inimigos, porque os inimigos entravam e roubavam até o alimento, eles passavam fome. Mas o Senhor pega aquele homem que está acovardado, fragilizado, alquebrado, e transforma ele num servo cheio de autoridade, num homem ousado, que tem fé, que vai liderar um pequeno exército e vencer um grande exército. Um homem cheio da graça de Deus. É assim que o Senhor faz. Ele pega a gente, nós que estamos às vezes alquebrados, entristecidos, como dizia minha avó, acabrunhado, às vezes nós estamos longe de Deus, e longe de Deus, irmãos, não tem forte, não tem uma pessoa plena. Para você ser pleno em todas as suas capacidades, para você ter vida plena só em Jesus, Ele é a vida. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor faz isso com a gente, nos tira do medo e nos faz ser ousados na fé, nos tira da impureza e nos santifica, nos tira das trevas e nos traz para a luz.
renova, transforma. O Senhor tem poder de fazer isso, e Ele tem operado em nossa vida. Se você está aqui nesta manhã, Ele está continuando essa boa obra, continuando. Gideão então constrói um altar ao Senhor. Ele constrói um altar ali em honra ao Senhor, e adora a Deus, e dá um nome a esse altar de o Senhor é paz. Diga, o Senhor é paz. Gideão estava vivendo num momento de guerra, de conflito, de medo, de ansiedade, de ameaças, mas o Senhor chega na sua vida, e ele tem medo, porque ele vê o anjo do Senhor, e o Senhor diz: paz seja contigo, você não vai morrer, paz seja contigo. Nós vivemos num mundo de tribulação, de ameaças, de angústia, de enfrentamentos terríveis, de enfermidades, de dores, de morte, de litígio familiar, de famílias feridas, e o Senhor chega no meio de nós e diz: paz seja contigo. Se você crê no Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, se você entregar a tua vida ao Senhor, se você fizer como Gideão, der ouvidos à voz de Deus, a paz que excede o poder das guerras será real na sua vida. Eu quero dizer, em nome do Senhor Jesus, paz seja contigo, que a paz do Senhor seja na sua família também. Gideão então constrói um altar chamado o Senhor é paz, e aí para ele está tudo bem. Ele construiu um altar ao Senhor e está tudo bem, ele honrou a Deus, está tudo bem, mas as coisas não estavam boas. Por que não estavam boas? Porque os altares para os outros deuses falsos ainda estavam de pé na sua casa, na sua família, na casa de seu pai, na casa dele. O altar para Baal ainda estava de pé, o poste ídolo para Azerá ainda estava de pé. Isso é, havia um altar para Deus, mas também havia um altar para os inimigos de Deus, na mesma casa, no mesmo coração, na mesma família. E o Senhor, Ele não divide você com ninguém. Nosso Deus é um Deus soberano, ou Ele é Deus de nossa vida, ou não é, ou Ele é Senhor de tudo que fazemos, ou não é. E aí o Senhor fala com Gideão, e diz para Gideão, diz assim, naquela mesma noite, verso, é que eu preparei essa pregação, irmãos, no meu celular, né? E aí eu estou olhando aqui na minha Bíblia, verso 25, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho. Olha, o primeiro novilho não foi suficiente, separa o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, e faça o quê? Olha aí na Bíblia que está escrito: despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar, e depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus. No topo desta elevação, ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Glória a Deus, glória a Deus. O que o Senhor estava falando para Gideão? Gideão, eu sou o teu Deus, mas para eu ser o teu Deus, é necessário você derrubar os outros deuses de tua vida, você arrancar os outros altares da tua vida. Você vai separar agora um novilho e vai ter que despedaçar o altar de Baal. Não pode restar nada do antigo Deus da tua vida, não pode restar nada da tua velha história, dos teus velhos ídolos. Corte o poste sagrado de Azerá e ateia fogo em tudo isso. Elimina da tua vida a idolatria, elimina da tua vida a maldade, elimina da tua vida
as autoridades que dominavam sobre você, tira da mão deles a autoridade que você deu e coloca em minhas mãos. É isso que Deus estava falando para Gideão. Gideão, quebra esses altares de Baal e de Azerá e faz com a madeira desse poste ídolo, faz lá uma fogueira e queima o novilho para mim. E sabe o que o Senhor diz para ele? Depois faça um altar no lugar elevado para o seu Deus. Deixa eu contar uma coisa para os irmãos. No mundo antigo, a posse do terreno elevado dava controle sobre toda aquela terra próxima. Então quem tinha o terreno elevado de determinada região, tinha a posse de toda aquela região. Por isso que os santuários, que os altares eram feitos nos lugares elevados. Então o que o Senhor estava falando para Gideão? Agora, Gideão, a autoridade sobre a tua vida, o poder sobre a tua vida, entrega a mim. Tira das mãos de Baal, tira das mãos de Azerá, tira das mãos do diabo e entrega nas minhas mãos. Era necessário Gideão fazer aquilo. Possivelmente, se Gideão tivesse negado a fazer isso, Deus não iria prosseguir no seu plano com ele. E Gideão teve até medo de fazer, porque ele sabia que ia enfrentar muita resistência. Quando você vai quebrar velhas estruturas na sua vida, você encontra resistência dentro de você mesmo, você encontra resistência no meio da sua família, você encontra resistência no meio dos seus relacionamentos, dos seus amigos. Gideão teve medo, mas mesmo assim ele venceu o medo e ele obedeceu a Deus. Diga, obedeceu. Mesmo com medo, mesmo temendo, mesmo desconfortável, mesmo sendo ameaçado por qualquer coisa, avança debaixo da palavra de Deus, faz aquilo que é necessário ser feito, toma a atitude que você precisa tomar. Confia no Senhor, Ele vai te ajudar, Ele vai te proteger. Ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o único Deus verdadeiro, não há outro senão o Senhor. E olha, irmãos, o poste sagrado de Azerá, o altar de Baal, não era uma coisa pequena, não era uma coisa qualquer. Gideão teve que chamar 10 homens para quebrar o altar. Às vezes os altares antigos em nossas vidas são altares fortalecidos, ela tem grande extensão, ocupa muitas áreas do nosso viver, está infiltrado em nossos relacionamentos, em nosso pensamento, em nossa visão de mundo. E o Senhor quer mover tudo isso. Ele tem poder para quebrar toda essa influência do mal e fazer tudo novo na tua vida. Você crê nisso? Amém? E aí Gideão quebra tudo. Imagina a noite toda quebrando. Quebrar alianças antigas não é uma coisa que se resolve num estalar de dedos. É necessário você se esforçar. Quebrar velhos hábitos dá trabalho. Tirar a autoridade que você deu a algum Deus falso, isso requer esforço, mas o Senhor é contigo. Ele é o Rei da glória, Ele vai te fortalecer para isso. E aí depois Gideão quebrou tudo aquilo, cortou o poste de Azerá e fez um altar para o Senhor no lugar elevado. Diga, lugar elevado. Lugar elevado é lugar de autoridade, é lugar de autoridade, de poder. Até mesmo as igrejas antigas, você já percebeu que as igrejas antigas, os outeiros, são em lugares elevados. Ele quebra tudo aquilo e faz um altar ao Senhor, e aí fica tudo bem, ninguém briga com ele. Ele se converte, Gideão se converte, ele deixa de servir aos deuses falsos, aos orixás de sua época, e agora passa a servir ao Deus Todo-Poderoso. E aí algo acontece, as pessoas acordam de manhã e veem, poxa, o altar foi quebrado, o poste foi destruído, quem fez isso? Quem fez isso? Descobriram que era Gideão.
descobriram que era Gideão. Gideão, então estava dentro da casa do seu pai. Acho que ele até teve medo, né, Gideão? Gideão era meio medroso. Será que você também tem medo? Ou você não tem medo? Imagina, a cidade inteira falando: olha, bota o Rodrigo para fora que a gente vai acertar as contas com ele, que ele queimou o altar de Baal. Imagina, chegam lá na casa e falam para o Carlos: olha, manda o Pedro Lucas para cá, que ele se converteu, ele quebrou a sua aliança com os nossos deuses. Meu Deus, uma situação difícil, irmãos. A gente olha isso daqui como se fosse algo comum, algo qualquer. Não, uma situação difícil, uma ameaça real. Uma ameaça não era de alguém brigar com ele, discutir com ele, de matá-lo. E aí eu creio que o Senhor dá a palavra certa ao pai de Gideão, e o pai de Gideão diz: vocês estão tentando proteger Baal. Se ele fosse Deus, ele mesmo tinha se protegido. Isso é um Deus falso, isso é um Deus de mentira. E aí tem uma frase importantíssima no final, no verso 32, que eles colocam o nome de Gideão de Jerubaal. Quer dizer, que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Isso é, eles lançaram uma maldição contra Gideão, dizendo: olha, que Baal, ele contenda com você. Quando você toma uma atitude em direção a Deus, há uma oposição? Existe. Há ameaças? Existem. Há pessoas que até vão se afastar de você, como foram os vizinhos de Gideão. Sim, vai acontecer, mas mantenha-se firme. Isso é necessário para que em você seja restaurada a glória de Deus, a graça de Deus, para que você saia de fato da escravidão para a liberdade que só o Senhor, o nosso Deus, pode te dar. Não sucumba às ameaças, não retroceda, avance. O que o Espírito Santo está nos dizendo nesta manhã? Não é possível você ter o altar de Deus na sua vida, se ainda há altares, há outras autoridades no teu coração. Não é possível você servir a Deus e servir a outros deuses. Não é possível você ser um homem de Deus e você ainda ter os traços da velha natureza. Não é possível você ser um jovem que louva o Senhor, que glorifica a Deus e continua fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Você precisa tomar uma decisão e quebrar essa autoridade do passado. Há pessoas que se convertem, mas ainda guardam alguma área da vida que não foi entregue a Jesus. Há pessoas que são convertidas, mas têm vontade de falar mal do seu semelhante. Há pessoas que se convertem, mas ainda trazem consigo, manias imorais. Há pessoas que se convertem, mas ainda trazem consigo velhas superstições. Vai fazer a festa do filho, a festa de aniversário do filho, e cai na sexta-feira 13, a pessoa: não é prudente. Eu creio que Deus pode guardar a gente, mas sexta-feira 13 fazer a festa desse menino? Não pode. Vamos mudar, vamos fazer no sábado, está todo mundo aí, né? Tem pessoas que se convertem, mas ainda olham lá o horóscopo e dizem: o que diz aí? O que será? Será que os astros estão alinhados para eu procurar um emprego hoje? Há pessoas que se convertem, mas ainda têm altares velhos. Na sua estrutura, o Senhor quer quebrar tudo isso. Ele quer te dar vida nova. Ele quer fazer você uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. As coisas velhas já passaram em Cristo, tudo se fez novo. Se você quiser servir a Deus, fazer um altar para o Senhor, no teu coração, na tua história, na tua vida, e ainda ter altares antigos, isso não vai funcionar.
O Senhor, Ele faz o mesmo convite que fez a Gideão. Olha, despedaça isso na sua vida, despedaça isso, acaba com isso, acaba com isso. Há pessoas que foram chamadas por Deus para fazer algo na sua obra. Aliás, todos nós fomos chamados, né? Aí o Senhor te chama para uma missão, como Ele chamou o Gideão, e você diz assim: Senhor, eu até vou, mas eu tenho ainda outros alvos para mim. Deixa eu primeiro realizar meus alvos, depois eu te atendo. Isso é um altar, está tomando o lugar de Deus na tua vida. Busca o Senhor em primeiro lugar, serve a Ele, abre o teu coração, e o Senhor vai fazer a obra gloriosa. Porque quando Gideão quebrou o altar a Baal e destruiu os postes a Azerá, quando ele quebrou suas alianças antigas, o altar do Senhor pôde ser edificado no lugar elevado e ter autoridade não só sobre aquele momento, mas sobre toda a história de Gideão, não só sobre a vida de Gideão, mas sobre a casa do seu pai. Agora não só sobre a casa do seu pai, mas sobre todo Israel. Se você tomar a atitude certa nessa manhã, a glória do Senhor não vai ser sobre você, vai se estender sobre sua casa, vai se estender sobre os seus amigos, sobre seus colegas de turma, sobre os seus vizinhos. O Senhor, Ele quer expandir a sua graça, repreender os opressores. Para e pensa, qual era o altar antigo que estava lá em Israel, na casa de Joás, na casa do pai de Gideão? Era o altar a Baal. E como era a vida de Israel com o altar de Baal e com o poste ídolo dedicado a Deus, a Azerá? Como que era a vida? Era boa? Eles estavam livres, eles estavam prosperando, eles estavam felizes, eles tinham perspectiva de vida, seus filhos estavam seguros, havia alimento em abundância, eles plantavam e colhiam com fartura. Não, enquanto houver altares antigos, você não vai vencer, não vai avançar. O Senhor, Ele quer realizar a sua obra maravilhosa na tua vida, mas é necessário você cumprir a sua parte. A soberania de Deus não elimina a tua e a minha responsabilidade. Você entende isso? O Senhor podia simplesmente ter mandado fogo dos céus e queimado o altar a Baal. Ele podia ter feito isso? Podia. Ele podia ter mandado esse mesmo anjo que falou com Gideão, falado para o anjo: quebra tudo. Ele podia ter feito isso, nosso Deus? Poderia. Mas o que ele deixa claro aqui? Não sou eu, nem o anjo que tem que quebrar, é você. Não sou eu que tenho que remover os altares do teu coração, essa parte cabe a você. Se você fizer isso, eu serei o teu Deus, e eu vou realizar coisas grandes e insondáveis na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, pastor, essa palavra é para o meu irmão. Não, essa palavra é para você, é para mim. O Senhor está falando conosco, amém? Nenhum de nós está aqui por acaso nesta manhã. Ele está falando conosco. Ele tinha um plano glorioso para Israel, mas dependia de Gideão quebrar seus ídolos velhos. Dependia de Gideão falar o seguinte: agora não é mais você, Baal, não é mais você, Azerá, agora é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É o Rei dos Reis que está no lugar mais elevado da minha vida, mais elevado. Quando eu penso em lugar elevado em nós como um corpo, eu penso na minha mente. Qual é o altar que o Senhor deve estar? No mundo antigo a gente usava o coração, porque o coração representava o centro do nosso ser, não era coisa de emoções, não. No mundo antigo, dá-me o teu coração, serve o Senhor de todo o seu coração. Isso queria dizer com o centro de quem você é.
com a área de domínio da sua vida. E hoje nós entendemos que na nossa mente, se a tua mente, se o altar do Senhor está na tua mente, na verdade todas as tuas atitudes vão glorificar a Deus. Mas se na tua mente ainda tem altares idólatras, altares do mal, estruturas velhas, você vai se ter uma mente dividida, não vai conseguir vencer os teus inimigos. Os midianitas, os amalequitas continuavam tentando invadir Israel, e o Senhor queria dar a eles vitória, mas uma das coisas fundamentais para Israel era romper com as coisas velhas. Efésios 4, 21, 24 diz assim: de fato vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar. Diga glória a Deus. Sabe aonde que o Senhor quer derrubar os altares antigos? Na tua mente. O Senhor quer renovar o teu modo de pensar, fazer coisas novas, novas estruturas, novos alvos, novas prioridades, novo entendimento, nova visão. Segue a palavra: a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes de quem? Da verdade. Quem é a verdade, irmãos? Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos tudo para quebrar os altares antigos. Nós temos o Senhor Jesus ao nosso lado, Ele é a verdade, e quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a verdade, ela vem e nos liberta. Glória a Deus. Mateus 9, 16 e 17 diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Irmãos, o Evangelho, ele abre portas para uma vida radicalmente nova. Jesus, ele não veio fazer um remendo em você, ele não veio. Eu sou da época que os carros eram de metal, tinha menos plástico nos carros, e quando na verdade a gente tinha uma batidinha, com o Chevette, com a Brasília, o que a gente fazia? Botava plastique, dava um polimento, Jesus não veio botar plastique em você, super bond, não. Ele veio fazer você novo. Ele não quer você um crente todo remendado, um crente que recebe o vinho de Deus e esse vinho vaza, porque é um odre velho, é uma vasilha velha. O Senhor veio fazer algo radicalmente novo, fazer você ter nova perspectiva de mundo, da eternidade, da graça de Deus contigo, do poder de Deus. Olha, se nós conhecêssemos, na verdade, se nós tomássemos posse do poder que o Senhor nos deu, nós faríamos coisas muito maiores. Nós somos tímidos, por quê? Porque ainda há estruturas velhas. Nós avançamos pouco, porque estruturas velhas. Nós gastamos nosso tempo com aquilo que é sujo e é detestável diante de Deus, quando na verdade, se você entender, no Senhor há coisas muito mais deliciosas, que trazem alegria, vida e vida em abundância. A vida cristã não é um remendo, não é uma reforma. Você já teve um móvel com cupim? Um móvel de casa com cupim? Mas não é pouco não, com muito cupim. O que você vê? Por fora às vezes está até bonitinho, né?
Aí você vê, ih, deu cupim. Se deu cupim, se a estrutura está toda ruim por dentro, não adianta você fazer o que a gente chamava antigamente de bacalhau, tirar um pedacinho, botar um pedaço de madeira, passar uma... Não adianta, tem que arrancar tudo, tem que fazer tudo novo, tem que saber onde que está o cupinzal, tem que saber onde que está, né, a raiz desse mal, colocar veneno, acabar, tem que fazer como Gideão, queima tudo, destrói tudo. Você não consegue sozinho, chama ajuda, pede ajuda aos seus amigos, mas corta tudo isso e faz um altar a mim, no lugar mais elevado, e eu vou fazer tudo novo na sua vida. Um remendo novo num pano velho vai piorar as coisas, vai piorar as coisas. Eu vim de uma família muito pobre, e assim que eu comecei a trabalhar, eu sou da área de química, 2 dias no laboratório, minha única calça jeans caiu um pouco de ácido clorídrico. Pelo amor de Deus, minha calça da Taco, a única que eu tinha. Mãe, dá um jeito aí. Minha mãe foi cirzir, mas o ácido ele apodrece o tecido. Ih, meu filho, não dá para cirzir. Vamos botar um negócio, um emblema. Se fosse hoje na moda, eu rasgava a calça, estava tudo certo. Mas não era essa moda. Rapaz, que vergonha que eu tinha daquele emblema, porque ficava nítido que tinha alguma coisa errada, era uma etiqueta fora de lugar. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, não adianta você querer fazer um emendo. Tem que ser radical, tem que ser cristão, tem que abrir o coração, tem que abrir a mente e falar: Senhor, faz a tua obra em mim. O que tem que queimar, Jesus? Olha, tem que queimar essa área aí. Olha, você tem que trazer para o centro da minha vontade esse relacionamento seu, ou desfaz ele. Olha, você tem que abrir mão dessa tua fonte de renda aí que é ilegal. Olha, você tem que tomar uma atitude. Você está junto com essa mulher há quantos anos? Não é casado? Tem que casar. Você está namorando? Não é para ter relações sexuais. Namoro não é tempo de sexo. Tem que queimar os altares, irmãos. Se não queimar o altar, não vai dar certo. A vida cristã não é apenas um verniz. O Senhor não quer te dar um verniz, Ele não quer só fazer uma pintura. Às vezes a gente está sem dinheiro, a casa está toda velha, a gente fala: vamos dar uma mão de tinta. Jesus não veio dar uma mão de tinta em você, Ele veio fazer de você uma nova criatura. Glória para Ele. Lembra do que Deus falou do servo Jó? Olha o meu servo Jó. Sabe o que o Senhor quer ter essa alegria em você. Ele quer olhar para você e falar: olha o meu servo. Olha o meu servo Valdo como é. Olha o meu servo Israel. Olha a minha serva Alessandra como é. Ela queimou todos os altares. Ela dedicou sua vida a mim. O propósito de Deus é que você seja glória para Ele. E quando você é glória para Ele, você vence. O que aconteceu com Israel? Foi livre dos midianitas. Foi livre dos midianitas. O Senhor deu vitória a Gideão. O Senhor deu vitória a esse homem. E o Senhor lutou por ele. Ele não precisou se esforçar. A única coisa que ele precisou fazer foi o quê? Quebrar os altares antigos e honrar o Senhor, e colocar o Senhor no lugar mais alto, onde o Senhor está na sua vida. Está do lado de Baal, ou ele está no lugar mais alto? Eu te convido, coloca o Senhor no lugar mais alto da tua vida. Será que você ama mais uma pessoa do que a Deus? Outra pessoa do que Deus?
Será que você ama mais o teu trabalho do que Deus? Será que você ama mais o teu prazer do que Deus? Será que existem outros altares na sua vida? A atitude cabe a você. E nessa manhã, o Senhor manda te dizer que você não está sozinho. Gideão estava sozinho, irmãos? O Senhor estava ao seu lado. O Senhor falou: Gideão, eu quero realizar, mas tem uma parte que é sua. Faz a tua parte, que eu vou te surpreender. Faz a tua parte, que eu vou libertar você, a casa de seu pai e todo o teu povo. Faz a tua parte, Gideão. Concluindo, irmãos, 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, aleluia. Vamos falar todos juntos? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo, glória a Deus. Na versão NVI, portanto, se alguém está em Cristo, é nova. As coisas antigas, e eis que surgiram. Nesse caso eu prefiro a versão antiga. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. A vida cristã não é uma mistura do velho com o novo. Você entende isso? Diga amém. A vida que o Senhor quer para você não é uma mistura do velho com o novo, é tudo novo. O Evangelho é a palavra da vida. O Evangelho liberta. Jesus Cristo liberta. O pecado e o mal te aprisionam, mas Jesus liberta. Baal te aprisiona. Baal mantinha, na verdade, um demônio, um espírito maligno. Azerá, um espírito maligno, mantinham Israel cativos, oprimidos, miseráveis, incapacitados. Baal e Azerá mantinham Israel debaixo do medo, do terror, da angústia, da ansiedade, da depressão. Mas eis que o Senhor ouve o clamor do seu povo, chama Gideão e diz: Gideão, eu vou libertar você e todo Israel. Quebra essas coisas velhas, porque eu não compactuo, eu não divido o espaço com os demônios. Ou eu sou teu Deus, ou não sou. E quando Gideão quebrou os altares, queimou tudo e glorificou a Deus, o Senhor realizou um dos maiores milagres relatados na palavra de Deus. Um dos maiores. E é assim que o Senhor quer realizar. Eu quero o novo de Deus. Eu quero ser completamente novo. E eu te convido também a expressar ao Senhor esse desejo. Falar: Senhor, se tem estruturas velhas, estruturas mentais antigas, muda isso. Sabe, são estruturas mentais antigas, irmãos. Às vezes você vê, por exemplo, você acha que você é superior à pessoa que está do teu lado, que você é melhor do que alguém. Isso é uma estrutura antiga. Sabe qual é a estrutura nova da palavra de Deus? Diz: olha o teu irmão como sendo superior a você. Sabe o que é uma estrutura velha? É quando alguém fere você, você diz: ah, não vou ficar calado, eu não levo desaforo para casa. Isso é estrutura velha. A estrutura nova do Senhor diz: perdoa 70 vezes 7. A estrutura velha diz assim: eu não vou falar isso porque não é politicamente correto dizer que só o Senhor salva. Não é politicamente correto dizer que eu sou que eu sou contra o aborto. Não é politicamente correto eu dizer que sou contra a ideologia de gênero, né? O que as pessoas vão pensar? A estrutura nova diz a verdade. Fala a verdade. O pai da mentira é o diabo. Se você conhece a verdade, proclama a verdade. Estrutura nova. Que o Senhor realize esse milagre em nossa vida. Oh, estenda suas mãos para a bênção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
Que o Senhor Jesus Cristo resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Amém. Ao Senhor a glória. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Maravilhoso tu és. Maravilhoso Deus. Paz de Cristo. Deus abençoe. Amém.